Afinal, você sabe para que servem todas aquelas letras e números nas laterais dos pneus? Pois bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar para que servem cada uma delas. Eu aposto que você já se viu nessa situação. Você chega no mercado, no departamento de pneus, vê lá os pneus que são próprios para o seu carro, mas na hora de compará-los e decidir qual é o melhor, você se deparou com aquelas várias letras e números indicados na lateral do carro e assim não conseguiu decidir qual é o melhor pneu para o seu carro. No vídeo de hoje eu vou ensiná-los para que serve cada uma daquelas referências nas laterais dos pneus. Partindo do princípio, temos primeiro as medidas do pneu, que assim como vocês estão vendo, são esse conjunto de letras e números. No exemplo do vídeo, 195/60R15. Agora, o que isso significa, Lucas? Esse 195 é a largura do pneu, isso representado em milímetros, no caso 195 milímetros. Agora você tem a barra, isso vai ser uma separação da largura para outra medida, que no caso seria 60. Esse 60, na verdade, é uma porcentagem entre a largura do pneu e a altura. Na prática, quanto maior esse número, maior a altura do pneu. Por exemplo, se você tiver um pneu 195 em perfil 60 e o outro 195 perfil 50, o perfil 50 vai ser menor do que o perfil 60. Agora você vai encontrar um R aí. Esse R significa que a construção do pneu é um pneu de construção radial. Se você não encontrar esse R, por exemplo, encontrar um D no lugar do R, você pode entender que esse pneu é construído da forma diagonal. E se você não encontrar nenhum R, nenhum D, com certeza esse pneu é construído de forma diagonal. Agora, assim como vocês estão vendo aí, nós temos mais indicações. No caso, um 95/60R15, esse 15 vai ser a representação em polegadas do aro para o qual aquele pneu foi construído. Ou seja, se você tem uma roda aro 15, você vai buscar um pneu de aro 15, isso é até meio óbvio. Mas enfim, essas são as partes que são óbvias para todo mundo e que quando você chega na seção do pneu, você normalmente está encontrando pneus desse tipo. Por exemplo, um 95/6015 ou até alguma outra dimensão. Esse é o parâmetro inicial. Agora vamos às partes um pouco mais complicadas. Por exemplo, já aí nós temos as indicações 88H. Agora, para que servem elas? Esses dois primeiros números, 88, vai ser a indicação de carga máxima em quilos que esse pneu suporta. Ou seja, o quanto ele consegue carregar de peso. E isso é interessante para, de repente, você que faz uma viagem e o seu carro vai em carga máxima, você entender um pouco da distribuição do peso e o quanto aquele pneu vai suportar. Agora, nós temos a indicação H. Esse é um índice bem interessante, pois é um índice que vai de A até Y. E o que ele representa? Representa a velocidade máxima para a qual aquele pneu foi construído. Ou seja, no caso H, vai ser a representação que aquele pneu suporta velocidades até 210 km por hora. Os mais comuns que vocês vão ver no mercado vai ser a indicação H e a indicação V, que no caso a V seria para 240 km por hora. Só que, como eu disse, esse é um índice que vai de desde A até Y entre parênteses. Agora, por que Y entre parênteses? Nós temos Y, que seria a indicação de velocidade para 300 km por hora, e Y entre parênteses para a indicação de velocidade acima de 300 por hora. Isso você realmente só vai encontrar em carros super, ultra esportivos. Não vai ser tão comum você encontrar isso no supermercado aí do dia a dia, um pneu dessa categoria. Mas vale um pouco da referência. Agora nós temos um pouco das letrinhas miúdas, e aqui é que vai complicar, e aqui é que é bem interessante de você comparar alguns itens e outros. Vocês estão vendo aí que temos pelo menos 3 referências: tread wear, traction e temperature. Claro, essas indicações vêm do inglês. Tread wear vai ser quanto relação à altura da banda de rodagem, o traction vai ser referente à tração e temperature vai ser referente à temperatura. Agora, o que esse índice temperature representa? Você vai ver que pode estar representado ou A, ou B, ou C. E esse temperature vai fazer a referência ao quanto esse pneu consegue dissipar calor que possa danificar o pneu. Ou seja, em termos práticos, é o quanto o pneu consegue dissipar calor mais rápido. Se esse pneu conseguir
dissipar calor de uma forma mais rápida, ele vai receber a classificação A. E se ele não conseguir dissipar calor dessa forma tão rápida, ele vai receber o índice C. Agora, para traction, essa referência é uma referência que vai ser exclusiva para frenagens em pista molhada em linha reta, ou seja, o quanto o carro tem de tração nessa condição. Agora, para essa categoria você vai ter 4 indicações possíveis: AA, A, B e C. Obviamente, o AA vai ser aquele pneu que vai ter a melhor capacidade de frenagem em piso de chuva, ou seja, vai frear na menor distância possível. E o C vai ser aquele pneu que vai frear na maior distância possível. E agora nós temos o índice Treadwear, que seria referente à altura da banda de rodagem. Só que agora nós temos uma dica muito importante para vocês. Essa referência, a Treadwear, só vai fazer sentido para pneus de mesma marca. Se, por exemplo, você vê um pneu da marca Continental com o Treadwear 380 e outro pneu da marca Continental com o Treadwear 400, o pneu com Treadwear 400 vai durar mais que o pneu com Treadwear 380. Agora, não necessariamente significa dizer que os Treadwears de marcas diferentes vão ser iguais, ou seja, o desgaste de um pneu 380 Continental e o desgaste de um pneu 380 Goodyear não necessariamente vai ser o mesmo. Agora nós temos aquela indicação bem curiosa. Mas antes dessa indicação, acredito que a referência do Treadwear já vale o seu joinha, então por favor já deixe o seu joinha e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Agora nós temos aquela referência bem curiosa, a referência do DOT. Esse DOT significa Department of Transportation. Na verdade, seria alguma regulamentação dos Estados Unidos para que os pneus circulem por lá. Ou seja, todos os pneus que têm a sigla DOT são capazes de circular no mercado dos Estados Unidos. Mas agora, o que eu quero falar com a sigla DOT? Você vai encontrar alguma referência de números e essas referências vão ser indicativos de onde aquele pneu foi produzido e em qual fábrica. Isso vai ser interessante para se caso você comprar algum pneu que de repente sofreu algum recall. Sim, pneus sofrem recall. E de repente, se o seu pneu pegou o número de recall, você vai identificá-lo por essa referência DOT. E mais na frente desses números, vocês vão ver, assim como vocês estão vendo aí na imagem, vocês vão ver uma série de 4 números. Esses números vão ser a composição das semanas e do ano. No caso, a semana que o pneu foi produzido e o ano que o pneu foi produzido. Agora nós temos as referências extras que você pode encontrar na lateral do pneu. Primeiro vamos falar da escrita inside ou outside. Essas referências vêm do inglês inside, dentro, e outside, fora. Isso vai ser uma referência para o montador para montar do lado correto, ou seja, a face que deve estar externa e a face que deve estar interna. Agora você pode encontrar outra referência, assim como você está vendo aí no vídeo, você pode encontrar a referência M mais S, novamente do inglês mud mais snow. No caso, seria uma referência a lama mais neve. No caso, seria uma referência que esse pneu tem capacidade para circular em condições de lama e em condições de neve. Claro que você não vai levar isso a condições extremas, seriam apenas condições leves de lama e condições leves de neve.